Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Chayane, mas as pessoas me apelidam como Chay. Mas as pessoas... Mas as pessoas... Bom, esse vídeo eu vou falar como eu tirei 980 na redação do Enem de 2019. E, primeiramente, né, quero falar pra vocês que sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu comecei gaguejando. Em breve teremos mais vídeos, então se inscreve aí, dá o gostei. Bom pessoal, vamos para a primeira parte desse vídeo, que seria a parte da prática. Gente, sem a prática não tem como, não tem como. As pessoas querem aprender a tirar uma nota boa no Enem em redação, fazendo uma redação por mês. Gente, não tem como, não tem. Sabe aquela história que as pessoas dizem que você só consegue passar em medicina fazendo simulados, praticando com questões e tudo mais? Mesma coisa serve para a redação. Tipo, decorar repertório, decorar estrutura. Você vai conseguir fazer isso se você colocar em prática. Toda semana, 2 vezes por semana. Se você tiver muita dificuldade, 3 vezes. Vou pegando aqui uma colinha. Quando você meio que demora nessa questão de praticar, você esquece o seu método de escrita, você esquece os seus erros frequentes, você esquece repertórios. Então, quando você tem esse costume toda semana de praticar a redação, você vai pegando o jeito, você se acostuma, tá entendendo? Então, esse é o primeiro passo, a prática. Refazer as redações. Gente, isso foi essencial. O principal ponto que fez minha nota alavancar. E é assim, às vezes você coloca vírgulas desnecessárias, às vezes você coloca conectivos que não se encaixam, conectivos que era para ser de oposição, você coloca de explicação e vice-versa. Quando você olha para aquela sua redação, né, ela corrigida, você vê que tem erros de vírgula, erros de conectivo. Eu, por exemplo, quando eu percebi que eu estava errando vírgulas, eu fui estudar vírgulas e aprendi diversas coisas em relação à vírgula, o modo certo de usar. Então eu comecei a consertar esse erro. Então eu pegava a redação e refazia ela, tirando aquele erro. Então era assim que eu conseguia desenvolver, mudar, parar de errar o que eu errava antes, né? E tipo assim, às vezes eu errava vírgula, colocava um repertório que não se encaixava com tal tema. Então eu também sempre anotava num bloquinho de anotações pra ajudar a melhorar nisso. Então, gente, eu falei aqui em bloquinho de anotações, eu também lembrei de uma coisa. Eu tinha um caderninho, que é uma professora do ensino médio, ela pediu pra todo mundo fazer, que era um caderninho que você colocava palavras diferentes, palavras meio rebuscadas, e você colocava significados. Então, às vezes, toda vez quando eu ia treinar, na escola ou até em casa, assim, a redação mesmo, eu sempre estava do lado, olhando aquele meu caderninho e pegando palavras de lá. E com o tempo fui me acostumando com aquelas palavras, e hoje sei várias palavrinhas rebuscadas graças a esse caderninho de vocabulário, caderninho de palavras, né, bem rebuscados para redação. Ah, gente, eu esqueci uma coisa. Às vezes também eu errava muita besteira, tipo, às vezes eu colocava plural junto com singular e não tinha nexo nenhum, tipo assim, as pessoas deve, sendo que é devem, tá entendendo? Eu colocava isso errado, ou às vezes ao contrário. O terceiro passo vai ser o modelo padrão. Gente, o modelo padrão você vai aderir com o tempo. Isso eu aprendi no decorrer de eu fazendo a redação. Mas eu vou dar um exemplo da principal coisa que eu uso nos meus modelos padrões. A Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal casa com qualquer tema. Então eu pegava sempre os artigos principais. Eu pegava o artigo do idoso, o artigo da criança e do adolescente, o artigo da segurança, o artigo do meio ambiente, o artigo da educação. Pegava aqueles básicos, que é o artigo 6 e 5, se eu não me engano. Deu um bug agora. E eu meio que interpretava com as minhas próprias palavras. Então, no decorrer do ano, fazendo com frequência a redação, eu fui decorando os artigos.
chegou um momento que eu já sabia de todos. Então já é uma dica pra você. Nessa redação agora do Enem de 2020, como teve saúde mental, eu usei o artigo 196, que falava sobre a saúde mental. Então, sempre vai dar para usar a Constituição Federal. E lembrando que não é obrigatório usar o artigo na redação. Fica mais complexo, mostra por que você sabe, mas você tendo uma noção do como é falado aquele determinado direito na Constituição, você consegue normalmente, né, colocar na redação sem precisar do artigo. Gente, continuando mais sobre esse modelo padrão, eu tinha muita questão de usar sempre as mesmas coisas. Tipo, a minha tese, eu praticamente sempre usava a omissão do governo, que é tipo o descaso do governo, e a postergação social, ou seja, o descaso da sociedade quanto àquele problema. Então, sempre casava. E o engraçado é que eu tinha sempre repertórios para essa tese. Tipo, a omissão governamental eu usava Aristóteles. Era o equilíbrio na sociedade deve ser alcançado por intermédio da justiça. Então eu sempre usava ele. Já para postergação social, eu sempre usava a Hannah Arendt, gente, não sei pronunciar. A Hannah, né? E ela falava que se a sociedade negligenciasse tal coisa, poderia suscitar um caos. Então sempre eu colocava isso. Se a sociedade negligenciasse determinada coisa, podia causar tais consequências na inclusão social, poderia causar a exclusão social, tá entendendo? Eu sempre colocava isso. Ou eu colocava o Pierre Bourdieu, não sei pronunciar também. E ele falava que a violação dos direitos humanos não consiste só na agressão física, mas está no desrespeito contra o indivíduo, contra a dignidade dele. Então eu sempre colocava isso, que as pessoas não podiam agredir fisicamente, mas verbalmente, uma violência verbal era muito frequente e isso causava muitos malefícios, né, à sociedade. Gente, esses foram os 3 principais pontos que me fizeram alcançar essa nota. E no próximo vídeo do canal, que vai sair semana que vem, eu vou mostrar aqui minha redação para vocês e mostrar também que também não é um bicho de 7 cabeças, não é aquela redação super, hiper, mega elaborada, é uma redação simples, né? Mas que sim é possível alcançar uma nota quase máxima de forma simples, né? Não tendo muitas coisas, assim como tem outras redações por aí. Bom, gente, beijos. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.